dias lá estava eu com saudade do que de Dark. Eu queria muito gravar um vídeo sobre essa série, só que como vocês sabem, não tem muito conteúdo pra gravar vídeo, isso porque ela só tem uma temporada. Mas aí, meus amigos, eu achei uma teoria lá no Reddit, que pra quem não sabe, é tipo uma plataforma que tem tudo sobre todas as coisas praticamente. Digamos que lá tem várias comunidades sobre série e é de lá que saem as teorias mais loucas. E eu achei uma sobre a origem do Noah que vai simplesmente explodir a sua mente, entendeu? Hey, eu sou a Luana e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, então, essa teoria muito louca sobre a origem do Noah. Então, bora bugar essa sua cabecinha pra já ir exercitando pra quê? Pra segunda temporada de Dark. Pra começar, essa teoria diz que o Noah é filho do Tronte com a Cláudia e ele também é o próprio avô dele mesmo. Eu sei que sua cabeça já bugou nesse momento e você deve estar se perguntando como isso é possível. Calma aí que eu já vou explicar e vou tentar fazer vocês entenderem essa teoria. A Cláudia era gerente da usina lá em 1986 e ela meio que tinha uma conexão com o Tronte Nielsen. Isso é insinuado numa breve conversa que eles têm e também num aperto de mãos ali que eles dão, que é bem suspeito, viu? Mais tarde, o Uric, que é o filho do Tronte, descobre que a mãe dele mentiu o paradeiro do pai dele durante o sumiço do Mads. Pra quem não se lembra, o Mads era o irmão mais novo lá do Uric, que também acabou sumindo misteriosamente, digamos assim. Pra polícia, ela falou que o Tronte estava em casa, mas aí ela explica pro Uric que ela falou isso porque o pai dele estava tendo um caso, e se ela contasse pra polícia que o Tronte não estava em casa quando o Mads sumiu, ele se tornaria um suspeito. E aí a polícia começaria a investigar a vida dele, né, e logo descobriria que ele estava tendo um caso. E como a mãe do Uric não queria ser envergonhada, ela manteve isso em segredo e falou que o pai dele estava em casa. Uma outra coisa muito importante que ela diz também é que esse não foi o único caso que o Tronte teve. Então o Tronte e a Cláudia estavam tendo um caso e mais tarde eles acabaram tendo um filho. Só que isso seria uma coisa ruim tanto pro casamento do Tronte quanto pra Cláudia, que seria uma mãe solteira e essas coisas. E aí que os dois resolvem deixar e criar o Noah em um bunker. Sim, esse bunker mesmo que você tá pensando, que é decorado com papel de parede de criança e tem vários brinquedos. Então, no caso, esse era o quarto do Noah quando ele era uma criança. Assim, o Noah cresce com uma mágoa dos pais dele terem uma família normal e manterem ele escondido. A gente sabe que quando alguém foi puxado através do portal lá na caverna, isso abriu uma fenda lá no bunker. Então, na mesma hora que alguém estava sendo puxado pelo portal lá na caverna de 1986, abriu uma fenda lá no bunker do Noah. E assim ele foi sugado para um período de tempo diferente. Para fazer mais sentido, essa fenda teria que ter levado Noah para 1920, ou seja, 33 anos antes de 1953. Isso faz mais sentido ainda quando a gente vê a parte lá da Agnes Nielsen, que ela fala que ela era casada há 15 anos com um reverendo e tinha um filho, e esse filho era o Tronte. Fazendo as contas aí, já que o casamento dela durou 15 anos e mais a idade mínima para se casar aí, que é 18, o Noah teria no mínimo 33 anos. Isso supondo que ele foi sugado ali pela fenda quando ele era um bebê. Quase certeza que esse não foi o caso, e provavelmente ele foi teletransportado ali com uns 5 ou 10 anos. Ou seja, atualmente ele tem entre 38 e 43 anos, o que bate ali com as características do personagem. E é claro que quando a fenda se abriu lá no bunker, ele tinha que ter idade suficiente para entender o que estava acontecendo, né? Ou seja, que ele estava sendo teletransportado para outro período de tempo. Então, Noah é transportado para 1920, e como ele era uma criança sozinha ali, foi encontrado sozinho, ele foi para um orfanato. Na década de 20, os orfanatos eram dirigidos por grupos religiosos, como padres ou pessoas assim, né, freiras, essas coisas. E foi por isso que o Noah acabou se tornando um reverendo, e quando ele cresceu, ele tomou o nome ali de Noah Nielsen. Depois que ele cresce, ele conhece a Agnes e tem um filho. Esse filho seria o Tronte, que é o pai dele. Também o filho dele. Não faz sentido. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Só pra vocês verem o nível dessa teoria. Mas o Noah é vingativo e parece que ele maltratava ali o Tronte, né? Pelo que a Agnes disse. E quando o Noah maltratava ali o próprio filho, era uma maneira de punir ele pelo que ele ainda não tinha feito com o Noah. Então, por causa dos maus tratos ali do Noah, a Agnes acaba pegando o Tronte e saindo de casa. Em 1953, o Noah acaba descobrindo ali sobre a viagem no tempo, sobre a caverna e todas as outras coisas. E assim ele aprende a viajar para os 3 períodos, né? 1953, 1986 e 2019. Mas isso não é o suficiente para ele quer poder ir para qualquer época. Aí ele resolve construir aquela máquina do tempo, e o que melhor do que construir num lugar bem secreto e escondido que ninguém sabe onde é que fica. Que é claro, exatamente aquele bunker que era o quarto dele quando ele era pequeno. E ele também sabe que lá já foi possível a viagem no tempo, já que ele mesmo fez essa viagem. Só que ele precisa de cobaias para testar essa máquina do
do tempo. E ele não pega qualquer criança, e sim as da própria família dele pra ser um modo dele se vingar também. O Mads, que é o filho do Tronte, o Jonas ali, que é filho do Mikkel, e o Mikkel, que é filho do Ulrich. Ou seja, todos eles fazem parte ali da família Nielsen. E como a gente ficou sabendo, o Tronte não teve um único caso. Essa teoria sugere que o Erik, que é aquele ruivo que também é raptado pelo Noah, e o Yasin também são filhos do Tronte. Mas essa parte não faz muito sentido, porque se você fazer as contas ali, não é muito possível o Yasin ser filho, nem o Erik ser filho do Tronte. Portanto, todas essas crianças têm ligação direta com o Noah, se ele for o próprio avô dele mesmo. É que o próprio avô dele já é avô dele mesmo. Tá um pouco bugado, talvez, eu diria. Mas enfim, essa teoria fala que o Noah é avô dele mesmo e ele é pai e filho do Tronte ao mesmo tempo. E se vocês pararem pra pensar, esse paradoxo tem muito a ver com aquelas frases constantemente faladas na primeira temporada de Dark, que é o fim é o começo e o começo é o fim, e o futuro influencia o passado e o passado influencia o futuro. Essa teoria do Noah tem muito a ver com essas duas frases que são muito faladas. E é claro que tem vários furos nela, se você for pensar assim, tipo, por que a Cláudia e o Tronte deixariam o Noah num bunker e não dariam ele pra doação, sabe? Não faz muito sentido isso. Mas você não pode negar que essa teoria é muito louca e tem tudo a ver com Dark. Seria muito, muito louco e bugaria muito a mente das pessoas se isso realmente fosse verdade. Se curtiu essa teoria que explodiu sua mente, deixa seu like aí embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui pra receber teorias tão loucas quanto essa. Também me segue lá nas redes sociais, que eu sempre tô postando alguma coisa e eu sempre posto primeiro lá, então os links estão todos aí na descrição. Por hoje é isso e até mais!